Parte 2 da nossa conversa incrível com o Ricardo de Paula. Ele estava esclarecendo muitas coisas incríveis pra gente. Para quem está chegando agora, boa noite, pessoal. Meia-noite, quarta-feira, 4 de agosto de 2021. A gente vai dar continuidade à nossa conversa aqui. A nossa primeira parte já foi salva, ainda bem. Já está lá no feed. Eu já marquei o Instagram do Ricardo. E agora a gente vai dar continuidade aqui. O Ricardo já solicitou aqui, daqui a pouco ele já está entrando aqui com a gente. Oi, Voltamos. Ricardo. Ó, muito obrigado aqui. A gente vai dar sequência na nossa Legal. parte 2 aqui. Eu amei a nossa parte 1. Obrigado. Muito obrigado por entender aqui o mecanismo do Instagram, né? Então, para quem está chegando agora, o Ricardo ele é consultor técnico em cannabis medicinal, mais de 30 anos de experiência com indústria farmacêutica, né, Ricardo? E tem muito a acrescentar aqui para a gente. E pode falar. Aí, enquanto isso, eu vou fixar aqui o tema. Tá legal, tá ótimo. Até para dar um contexto aí, né? Como é que eu fui parar na cannabis medicinal, né? Então, quando eu saí do último laboratório que eu trabalhei durante 17 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar durante essa época toda, né, em produtos de conceito, né? Ou seja, é você levar uma novidade para o médico, alguma coisa inovadora, como a gente tem aí no lançamento de medicamentos, né? E eu queria manter essa linha de trabalho conceitual, levar alguma coisa para o médico que fosse conceitual. Nós não estamos com muitas novidades no mercado. Não vamos ter muitos lançamentos, como a gente já teve aí quando a gente fala do Viagra, que mudou, né, todo esse contexto aí, e outros produtos, né, de blockbuster de lançamentos. E eu fiquei incomodado com isso. Eu queria tentar levar alguma coisa nova. E aí eu cheguei até a cannabis medicinal, comecei, poxa, tem aqui algo muito interessante no estudo da cannabis medicinal. E aí eu comecei a pesquisar, né? Aí eu encontrei esses cenários que eu falei para você no Brasil, né? Desse estigma das pessoas confundirem o que é cannabis medicinal. Sim. Eu mesmo, quando eu comecei a estudar, eu não sabia nem que a gente tinha o sistema endocannabinoide, né? E essa mistura da conversa sobre o ativismo da maconha e a cannabis medicinal. Mas eu vi uma necessidade, né, já que eu circulava muito pela área da psiquiatria e da neurologia, eu percebi essa carência de informação. Então vou aproveitar aqui, vou estudar, vou entender melhor e vou tentar levar isso aos médicos, né? E o resultado está sendo muito interessante, né? Os médicos que eu tenho conversado aí durante todo esse tempo, já perdi a conta, são 2 anos já, né? Que eu Olha que legal. E eu perdi a conta de quantos médicos já conversei sobre esse assunto. E assim, o mais importante, né? Os pacientes que estão sendo atendidos. Então, eu já fiz mais de 1.000 importações nesse período. Olha que legal. É muito bom. E os resultados são impressionantes. Assim, eu costumo conversar com um paciente ou outro para saber como está, se melhorou, se realmente ficou dentro da expectativa. Olha que legal aqui, Ricardo, desculpa interromper. A Imagina. Natália falou, deve ter muito atleta que usa cannabis medicinal, principalmente nas Olimpíadas. Tem isso? Bem lembrado, hein, Natália? Esse assunto tá assim, olha, é um assunto de primeira página. Porque o que acontece, né? No esporte, quando a pessoa faz aquele antidoping, se aparecer o cannabis, né, que ele usou o cannabis, então muitas vezes ele pode ser até banido e aquela coisa toda, né? Com o conhecimento do canabidiol, então essa é a primeira Olimpíada, as Olimpíadas de Tóquio, onde alguns atletas estão utilizando o canabidiol. Só que deixar bem claro, é o canabidiol sem o THC, sem o tetraidrocannabinol, tá?
é o canabidiol isolado, por causa da ação que ele tem ansiolítica, ação no sono, ação até anti-inflamatória, né? Então, ao invés dos pacientes, esses atletas, né, que acabam se estressando, músculo, cabeça e tudo, eles estão podendo utilizar o canabidiol. Bem, bem lembrado, viu, Natália? Obrigado aí por isso, porque realmente o canabidiol lá nas Olimpíadas está fazendo sucesso. Ah, exatamente. É, e, e por que que o cannabis medicinal não entra nas condutas terapêuticas na prática clínica como outros medicamentos convencionais, né, Ricardo? Bem, bem interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Então, como eu já citei assim, a grosso modo, né? Como é que o médico recebe, então, o lançamento de um produto? Então, depois de anos de pesquisas e milhares de Certo. dólares, ele recebe, né, da indústria farmacêutica o produto pronto, que passa muitas vezes por universidades, por pesquisas clínicas, né? E então ele se sente mais confortável de prescrever o produto porque passou por todas essas fases. Ah, sim. O cannabis medicinal ele está sendo mais explorado e estudado agora. Só que tem um problema. O Ah, canabidiol ele não pode ser patenteado. olha. Então, todas essas pesquisas clínicas desses grandes laboratórios, né, os investidores vão lá e falam, poxa, olha, aqui vai sair um produto que vai se chamar lá o Viagra, então eu vou investir nesse produto e daqui a alguns anos eu vou ficar milionário com esses produtos, né? É assim que funciona as pesquisas, né? E ainda bem que existem as pesquisas para alívio de várias doenças. Só que esses produtos eles são patenteados durante um período de tempo, 10 anos, 15 anos, depende da regulamentação de alguns países. Aqui no Brasil, geralmente, o produto ele fica protegido durante 10 anos. O canabidiol não pode ser patenteado. Ninguém pode chegar e falar, isso aqui é uma descoberta minha. Não, ele é da natureza, né? Certo. Eu não sei se você vai se recordar, né? O que aconteceu lá com o Japão, acho que foi o Japão, que queria patentear o açaí. Olha. Né? Lembra? Teve uma polêmica um tempo atrás aí. Ah, querem patentear o açaí. Peraí, o açaí é uma frutinha aqui do Brasil, ninguém pode patentear o açaí. É a mesma coisa o canabidiol. Então não existe interesse dos grandes laboratórios fazerem a pesquisa do canabidiol porque ele não tem patente, né? Mas as agências regulatórias mundo afora, inclusive aqui no Brasil, estão olhando mais seriamente para isso e vai registrar e regulamentar o cannabis medicinal para uso e dispensação, como já é feito, né, aqui no Brasil através dos médicos. Perfeito, Ricardo. Aqui tem uma pergunta da Ivonete e da Natália. A Ivonete perguntou se vai ajudar na insônia e a Natália perguntou se ajuda para quem tem demências como Parkinson e Alzheimer. Sim, já tem alguns estudos em andamento, né, na demência. Existe alguns estudos, inclusive na demência, falando sobre um potencial do canabidiol, que é a neuroplasticidade, né? Olha, Então, a neuroplasticidade faz com que dê uma sobrevida. Essas doenças, elas são degenerativas e progressivas, né? Então, cura não tem, mas pode dar muito, muito mais qualidade de vida para esses pacientes, né? Por exemplo, nas demências, onde tem aqueles casos que os pacientes acabam ficando muito irritados, muito ansiosos e até mesmo agressivos. O sim, canabidiol tem tido assim algumas situações emblemáticas de pacientes que tratados com cannabis medicinal têm tido resultado muito bom. O Parkinson também, né? A epilepsia, ela já é até aprovado o uso, né? Aprovado o uso da cannabis medicinal para epilepsia e outras doenças neurodegenerativas. olha que interessante. Para quem não conhece, a epilepsia é quando dá a convulsão, né? A- É quando dá aquelas então, convulsões.
Você vê quantas áreas a cannabis medicinal não pode ajudar a população, né? Muitas, só que você citou aqui. É, É, tem até algumas críticas que falam assim, ah, mas a cannabis medicinal é uma panaceia, serve para tudo. Não, a questão é que como o sistema endocannabinoide ele está envolvido em várias dessas patologias e do nosso sistema fisiológico, então é por isso que também pode ajudar sim, nessas várias patologias, né? Mas não é uma panaceia que vai servir para tudo. Inclusive, lógico. alguns estudos até na oncologia estão sendo feitos com resultados bastante interessantes, né? Olha que legal na oncologia também. Na oncologia também, principalmente o potencial do THC. Hoje já se utiliza, né, o THC para aqueles cuidados paliativos, né? E ele é um antiemético, então ele pode ser usado para aquelas náuseas pós-quimioterapia. Então, alguns médicos têm essa conduta de utilizar, né, o THC nesses pacientes oncológicos. Aí. Então, tem um potencial bastante interessante para essas patologias também. Olha que legal. É, a Ivonete perguntou o tratamento da depressão e do síndrome do pânico. Também acredito que pode ajudar. Pode ajudar, Ricardo? Pode ajudar, porque, na realidade, tudo vai afunilar na ansiedade. Né? Certo. Então, o pânico nada mais é que um tipo dos sintomas das ansiedades, né? O sintoma de pânico. Então, todos esses sintomas de pânico, que é o transtorno de ansiedade generalizada, o síndrome de pânico, o transtorno de ansiedade social, o próprio toque, né? Então, todos esses processos envolvem a ansiedade e a própria depressão. Então, pode ajudar sim. Muitos pacientes estão procurando os médicos e sendo beneficiados com cannabis medicinal para tratamento desses sintomas ansiosos. Olha que legal. E com relação aos valores, é uma coisa que pode divulgar ou comparar com antidepressivo? É mais caro, mais barato? Como que funciona? Assim, o custo desses produtos vai depender também de qual é a patologia e Uhum. qual a intensidade dessa patologia, né? Então, pode variar, por exemplo, um tratamento de R$ 200 por mês e ele pode chegar a custar R$ 2.000. Em Certo. média, em média, o paciente gastaria o que ele já gasta com antidepressivo, com opioide para tratar dor, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu vejo que é muito comum, paciente com dor crônica. Então, ele já tem um combo ali que ele usa, que é a pregabalina, a duloxetina, a quetiapina e esses combos, né? E o paciente, quando conversa comigo, ele fala, eu já gasto 600, 700, R$ 800 por mês com todos esses medicamentos, né? O cannabis medicinal vai sair mais barato que isso para esse paciente, né? Então, Olha que legal. eu costumo dizer que algumas doenças são caras, né? Então, algumas doenças são muito complexas e precisa tomar, né? Que nem a gente viu recentemente aí um tratamento que custa 10 milhões, né? Não lembro se é de reais ou de dólares, um tratamento de uma criança com uma síndrome rara. É uma doença muito cara, né? Mas, em média, hoje, o paciente tem acesso ao cannabis medicinal com valores mais adequados, mais acessíveis. Ah, perfeito, Ricardo. É, eu ia perguntar aqui, fizeram uma pergunta, mas acabou passando rápido. Eu acabei me perdendo aqui, me desculpa. É, Imagina. aqui, olha, pegar essa pergunta da Ivonete. Que ela acabou de fazer. Esse medicamento tem contraindicação? Olha, como todo medicamento, como, né, algumas pessoas têm intolerância ao leite, certo? Certo. Não é?
não pode tomar leite, porque tem algum problema lá. Então, todo medicamento e todas as substâncias e todos os alimentos podem ter alguma coisa, né? A contraindicação é se a pessoa ela não pode, se ela tem alguma reação alérgica, alguma coisa assim, ao cannabis medicinal. Mas em comparação à alopatia, é um produto extremamente seguro, né? Então, tem poucos efeitos colaterais. Eu costumo dizer que ele se conversa muito bem com o nosso organismo, o que acaba minimizando os efeitos colaterais. Então, o que se pode relatar eventualmente? Uma dor de cabeça durante o início do tratamento, que ela é leve e passageira, que até é até um contrassenso, porque a cannabis medicinal ela está sendo estudada para enxaqueca, né? Então, no Albert Einstein tem um grupo de estudo que estuda a cannabis medicinal para enxaqueca. E ela, eventualmente, pode dar uma dor de cabeça em um paciente ou outro, mas é leve e passageiro. Ou um desconforto gástrico também no início do tratamento. Mas é bem menor e menos comum do que aqueles medicamentos aí que a gente conhece que pode dar muito efeito colateral. Até aproveitando o embalo da pergunta dela, né? Eu vou fazer até uma outra e já vou responder. Se vicia, né? Ah, Porque benzo, perfeito. benzodiazepínico pode viciar, né? Opioide pode viciar. A cannabis medicinal não, né? Então a pessoa pode Olha, interromper o tratamento. é, isso é Diferente. muito. Ah, desculpa. É, isso é muito legal porque é, o remédio tarja preta, né? Que você falou, o benzodiazepínico, ele não é tratamento, ele modifica o cérebro para a pessoa ficar mais aliviada. Então vicia, então realmente tem o vício ali. E aí vindo essa para que para muita gente é novidade, isso vai beneficiar muita gente. Olha que legal aqui. A Eusilânia, ela tem tag igual eu, que eu já vi uma live dela com o Dr. Isaac. Ela perguntou se ela perguntou para ansiedade se vende no Mercado Livre, se é bom. Com certeza não, né, Ricardo? É bom, bom questionamento dela. O que acabou acontecendo com tudo isso, né? Ah, Então, hoje, as pessoas mal intencionadas, né, começaram a oferecer tudo quanto é tipo de óleo, né? Como eu mostrei, vou mostrar outra vez, né? A gente está na parte 2, eu vou mostrar outra vez. Então, é um óleozinho, né? Aqui, deixa eu ver. Então, aqui, né? Eu não vou mostrar a marca, mas só para ter uma ideia, é um óleozinho, né? E aí, o que começou a acontecer? Pessoas mal intencionadas começaram a oferecer um óleo lá que diz sim, que o cannabis medicinal, mas qual é a recomendação? Procure um médico, porque muitas vezes esses óleos eles podem ter procedência ilícita, pode ter agrotóxicos, pode ter impurezas. Então, esses medicamentos aqui, que são importados, que vêm da Europa, por exemplo, eles passam por uma certificação. Essa certificação de análise é feita por laboratórios externos, independentes, como se fosse uma auditoria. Então, quando um laboratório desse aqui faz o produto, ele tem que contratar um laboratório externo para ele poder analisar exatamente quanto tem aqui de cannabis, de canabidiol, de tetraidrocannabinol, se tem impureza, se tem tóxicos, né, agrotóxicos. perfeito. Então, é um produto mais sofisticado do que esses artesanais que o pessoal está oferecendo na internet aí. Então, Com tomem certeza. cuidado, tomem Olha aqui, cuidado. a Natália aqui até falou, saiu da Europa, tá ok. Tudo confiável. A Natália perguntou se o nosso corpo produz cannabis. Temos o que é chamado de análogo, né, ou semelhança. Então, nós Olha, temos, um deles é a anandamida.
Então, um cannabis, um canabidiol natural que nós temos. Está aí, né? Quando o professor Rafael Mechulan descobriu o sistema endocannabinoide, é porque a gente tem realmente, a gente produz dentro do nosso organismo. Bem lembrado, viu, Natália? É isso mesmo. Olha, olha que legal. É, olha, a Usilânia complementou aqui. Isso que eu fiquei em dúvida, processo de pureza, pois só uso óleo essencial, por exemplo, com selo de pureza. O que compramos é importado. Então tem que tomar esse cuidado, né? Sim, Pode existir pessoas que aproveitam o embalo de dizer que é sim, mais barato, né? Então a procedência é muito importante, mesmo porque, Rodrigo, imagina uma criança com epilepsia, né? Bebês, né? Essa semana saiu uma informação que um bebê recém-nascido foi administrado lá na Inglaterra o cannabis medicinal para essa criança, para esse bebê recém-nascido, né? Depois eu vou até achar essa matéria e vou colocar no meu Instagram. Eu achei bastante interessante. Agora, imagina você pegar um óleo do Mercado Livre e dar para um recém-nascido, né? Então você tem sim, que ter algo de procedência mesmo. A gente está falando de saúde, né? Então exatamente. precisa, É, né? com certeza. Com certeza, Ricardo. Olha aqui, eu vou fixar essa. Olha que legal, a minha amiga Camila Aires está aqui. Hum, Eu vou fixar esse comentário aqui da Natália, porque tá. ele já tá falando aqui o seu Instagram, @RicardoCBD. É Aí quem isso aí. quiser aqui já pode conferir. Legal, legal. A Camila Aires é uma querida, ela perguntou: já tem posologia segura? Boa pergunta, Camila. Bem interessante isso que você está perguntando aí. Obrigado aí pela pergunta e pela audiência, né? Posologia. Então, diferente de quando a gente pega aí um medicamento, né? Vamos falar da dipirona lá, Novalgina. Você tem 500 miligramas, você toma um comprimido, ou de 1 grama, outro comprimido. O cannabis medicinal, como é que os médicos estão administrando geralmente? Inicia com poucas doses e aumenta aos poucos. Por quê? A dose é super personalizada. Cada um tem um sistema endocannabinoide. É como se fosse uma impressão digital. Então, você não tem um padrão de posologia. Cada pessoa acaba se adaptando a uma posologia. E tem uma outra coisa também, tem pessoas que metabolizam, né, alimentos, medicamentos mais rápidos e outros que metabolizam mais lentos. Então, devido a isso, o que os médicos fazem, os especialistas em cannabis medicinal fazem, é iniciar com baixas doses e aumentando aos poucos e personalizar, individualizar a dose. Boa pergunta essa daí sobre a posologia. Perfeito, Ricardo. Olha que legal. Olha que legal. A gente tem é, uma pergunta aqui que a Natália tinha feito, e aqui o Vini fez a pergunta. Em média, quanto tempo começamos a sentir o efeito? Interessante isso. Em média, o que os médicos acabam observando quando eu falei sobre essa posologia, né? No 7º dia, mais ou menos. Né? Então, é o que eles chamam Olha, de platô, né? Para saber como é que você se sentiu. Então, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa com fibromialgia, né? Então, ela começa a utilizar, vamos supor, 5 gotas, cada gota tem 6 miligramas. 5 gotas a cada 12 horas. Né? Uma suposição. Vai dar 60 miligramas ao dia, 30 miligramas por dose a cada 12 horas. Aí ele vai chegar para o médico, depois de uns 7 dias, vai falar assim, olha, doutor, eu dormi bem, mas durante o dia eu ainda estava sentindo dor. Então, vamos aumentar um pouquinho a sua dose durante o dia. Ou ao contrário, olha, doutor, eu me senti bem durante o dia, mas à noite ainda não dormi legal. Então vamos aumentar 2 gotinhas à noite, não tem problema. Então, geralmente, depois de uns 7 dias, dá para você começar a fazer tatear essa dose, como eu comentei aí. excelente, Ricardo.
Olha esse comentário que legal da Natália. Que live humilde, inteligente. Quanto conhecimento, Ricardo. Ah, É, obrigado. Obrigado. então é mais ou menos parecido com o antidepressivo, né? Porque o antidepressivo, os psiquiatras procuram o máximo de efeito possível com a menor dosagem possível, né? Então isso é similar com a posologia sempre buscando o menos possível, né? Isso mesmo. Então, você personaliza dessa forma. Só que a janela terapêutica da cannabis medicinal ela é muito extensa, né? Então, os Certo. antidepressivos, né? Então, vou citar um antidepressivo. Você começa lá, um escitalopram com 5, 10 miligramas, você pode ir até os 20 e um pouco mais, né? Isso via de regra. A janela terapêutica do cannabis medicinal tem pacientes que ficam bem, né? Ficam bem com 9 miligramas por dia e tem pacientes que precisam de 200 miligramas por dia. Então, isso é uma janela terapêutica muito extensa, porque vai depender da patologia, da intensidade da patologia e da metabolização de cada paciente. Olha, a Ivonete, a Natália pegou uma pergunta aqui da Ivonete que eu acabei não vendo na hora. Se pode associar com outros remédios, com outros tratamentos psiquiátricos, né? Seja com antidepressivo ou com algum benzodiazepínico. Legal, obrigado, Natália. A pergunta é interessante também, importante. Sim, pode haver essa associação, né? Mas, via de regra, o cannabis medicinal, como ele é metabolizado no fígado junto com esses outros medicamentos, o cannabis medicinal ele pode aumentar a concentração desses medicamentos. A tendência é diminuir esses outros medicamentos. Quando se trata de medicamentos psiquiátricos, a tendência é ir desmamando esses outros medicamentos e alguns pacientes acabam ficando só com o cannabis medicinal, ou, por exemplo, se ele tomava 5 medicamentos psiquiátricos, talvez ele fique só com o cannabis medicinal, mais um outro ou dois, né? Então a tendência é desmamar esses outros medicamentos ou baixar as doses. Perfeito, Ricardo. Olha que legal aqui, o meu amigo Antônio também está na live. Essa live é um aprendizado, estou adorando. Obrigado, Para Antônio. mim está sendo uma honra, Ricardo, e para todo mundo que está vendo aqui. Olha o que a Camila Aires falou, que a Camila é uma querida. Que maravilha, deveria ser mais difundido e amplamente prescrito. Eu concordo. O que você acha, Ricardo? Nós estamos engatinhando aqui no Brasil, né? É interessante essa observação da Camila, e até eu vou dar um dado para ela que mostra bem isso que você está falando, Camila. No Brasil, existem mais ou menos 500 mil médicos e apenas, em média, de 2 mil prescritores de cannabis medicinal. Ou seja, tem muito caminho a percorrer ainda, né? Então, é o propósito do laboratório como eu trabalho e de outros laboratórios que estão trazendo conhecimento científico, né? Muitos médicos também seriamente empenhados em levar conhecimento científico, replicar o potencial da cannabis medicinal. Então, tem muito caminho a seguir ainda. Temos um bom futuro aí pela frente. E no mundo tem essa movimentação, né? Então, nos Estados Unidos, a gente vê várias clínicas especializadas em cannabis medicinal, apesar de nos Estados Unidos você poder comprar, na maioria dos estados, o cannabis medicinal livremente. O canabidiol, como se fosse um suplemento alimentar, como se comprasse a melatonina, né? O ômega 3. Olha que Mas legal. existe lá também as clínicas de cannabis medicinal que elas querem fazer um tratamento mais adequado, mais personalizado e para cada tipo de patologia e paciente. A tendência aqui também é ser assim. Já temos várias clínicas especializadas em terapia canabinoide aqui no Brasil também. Perfeito. Olha o que a Nicole falou aqui. Eu desmamei o Zolpidem com cannabis medicinal. O Zolpidem, né? O famoso
Zolpidem ou Stilnox, ele também vicia. Ele não é considerado tarja preta, mas ele vicia. Então é É. ótimo que dá para fazer isso, então, né? Obrigado por seu relato, viu, Nicole? Realmente existe vários pacientes que estão desmamando, né, como eu falei, esses benzodiazepínicos, hipnóticos, esses produtos aí, né, para insônia. E a cannabis medicinal é uma coisa interessante porque os benzodiazepínicos, eles têm a tendência de dar problemas cognitivos, né? E também dá aquela ressaca no outro dia, não fica tão produtivo, né? E quanto mais tempo passa, mais você vai aumentando a dose dos benzodiazepínicos. Então, o Sim. cannabis medicinal, por dar essa homeostase no organismo, então ele não ocasiona, né, nem efeito cognitivo e também essa questão do efeito ressaca do outro dia, né? Perfeito, Ricardo. Eu tô amando aqui a nossa live. É, é uma honra poder falar com você aqui. Eu nem sei se eu fiz aqui todas as perguntas que eu estava pensando em fazer, porque o tempo aqui passou voando. Pois É, é, o assunto é bom. é, 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 é porque eu acabo me perdendo nas lives, eu vou me animando. Quando você precisar encerrar, você me alerta aí e a gente encerra, hein? Imagina. Imagina, estou por conta das perguntas, da curiosidade e também de poder divulgar aí essas informações que eu acho que são muito importantes, né? E como que tá isso com os nutricionistas e com os nutrólogos? Eles estão aderindo também? Estão, né? Porque por ser um tratamento mais natural também, fitoterápico, né? Então, tem muitos especialistas, a medicina integrativa, os nutrólogos. Existe aí, como a gente já conversou, né? Geralmente essas patologias acabam levando às compulsões. E para você tratar algumas compulsões, você trata com alguns medicamentos para compulsão. O cannabis medicinal pode tratar essas compulsões de uma forma mais natural, né? A gente volta a falar da homeostase, da homeostase, né? Então mantém aquele equilíbrio. Então a pessoa não fica com aquelas obsessões pela comida ou ao contrário até também, né? Aquelas pessoas que têm o problema de me fugiu agora da cabeça aquelas pessoas que deixam de comer, né? Esqueci, Certo, bulimia, né? Bulimia, por exemplo. certo. A Camila Aires perguntou se a cannabis medicinal dá abstinência. Não, não dá. É como eu comentei, ela não vicia, né? Então a pessoa não vai ficar com aquela sensação de abstinência, de vício, alguma coisa assim. Tem pacientes por necessidade interrompem o tratamento e não dá o efeito de descontinuidade. Alguns medicamentos, como a gente sabe, ele tem que ir desmamando aos poucos, porque se ele interromper, né? Alguns medicamentos, por exemplo, você viajou na sexta-feira e esqueceu o medicamento em casa. E aí, no sábado e domingo, você não vai ter acesso ao medicamento. A pessoa entra em parafuso. Tem alguns produtos, principalmente psiquiátricos, que dão isso, né? A cannabis Sim. medicinal não vai dar essa abstinência ou síndrome de descontinuação. É bem segura mesmo. Muito boa a Olha, pergunta da olha que Camila. legal, Ricardo. É, aqui, a Fátima, ela falou que ela é psicanalista, hipnóloga, terapeuta holística. Ela perguntou se só os médicos que podem prescrever a cannabis medicinal. Aqui no Brasil, por causa dessas RDCs que eu comentei, né? Então, essas resoluções permitem que médicos e odontologistas possam prescrever por enquanto no Brasil, porque ele é tratado como se fosse um medicamento controlado. Então, tem que ter ou CRM ou CRO pode prescrever no Brasil. Ah, perfeito. É, perfeito, Ricardo. Aqui é, tem mais perguntas? Como que você tá? Pode continuar ou a gente marcar outra? Vamos lá, eu vou tomar só um golinho d'água.
Tá, live boa demais, a gente não quer parar, mas quando você quiser, você avisa. Tranquilo, A Camila aqui eu vou no seu adorando. embalo. É, a, a Eusilane aqui falou sobre o tarja preta, benzodiazepínico. Essa relação é horrível, né, com esses remédios. Tinha muita quando usei. Amando essas informações. Tá sendo útil para muita gente, Ricardo. Que bom, viu? É um dos meus propósitos profissionais e pessoais, né? É poder replicar essas informações. E eu sou muito grato por você também ter aberto esse espaço e ter dado essa oportunidade de a gente esclarecer esse assunto aí, né? Por isso o nosso tema, Desmistificando a Cannabis Medicinal. E será um prazer se você puder convidar novamente aí outro dia. A gente pode dar Lógico, continuidade com, ao assunto. com certeza. Eu, Ah, eu posso puxar um tema aqui também, que é bem interessante, viu? Sobre adicção, né? Ou seja, alguns pacientes que são dependentes químicos, né? Seja da própria maconha, ou seja de outras drogas mais pesadas, hum, existe um potencial de usar a cannabis medicinal para ajudar esses pacientes, né? olha, Como então já tem alguns médicos que estão fazendo essa observação e com resultados bem interessantes. Então diminui o uso dessas drogas mais pesadas. Tem um estudo que foi lançado em junho de 2019 na Espanha, do uso da cannabis medicinal em pacientes viciados, dependentes de cocaína e metanfetamina. E teve uma redução significativa. Então, é um outro campo assim que pode ser utilizado e tem estudos também aí sobre esse assunto, bem interessante. perfeito, Ricardo. É, é bem lembrado, né, que quem faz uso, quem é dependente de drogas pode usar também para ajudar. Perfeito. Muita gente aqui falando maravilha, te elogiando, falando para a gente marcar a próxima. Com certeza eu vou querer marcar a próxima. O Antônio, Será um meu prazer. amigo, a Ivonete, a Natália, a Camila, a Eusilânia. O pessoal Legal. vem essa hora também assistir. Olha que legal. É atípico, né? Não é um horário comum de live, né? É, mas você viu que o pessoal marca presença. Eu convidei uma médica, amiga minha, ela falou assim: olha, se eu não virar abóbora, eu vou. A É, doutora Graça, eu mas não eu sei vou. nem se ela entrou. Eu acho que ela virou abóbora, ela não entrou, a doutora Graça. Mas o legal é que vai ficar salvo, e aí eu É, deixo no Instagram, no YouTube, então legal. quem não pôde ver, a gente vai poder mandar o link. Olha o Antônio aqui, uma das melhores lives do ano. Poxa, Olha que obrigado, demais. Antônio. Imagina. Vou até Obrigado. fixar o comentário do Antônio, uma das melhores lives do ano. Eu também Obrigado. concordo com o Antônio. Muita gente aqui, muitos amigos assistindo. Eu amei, Ricardo. Eu Eu também. vou. Gostei muito. Então, vamos encerrar aqui, porque se deixar no meu comando, eu vou até 3 da manhã. Tem outros assuntos bem interessantes para a gente Sim, abordar, tá? A gente ainda pode falar sobre uma consequência da Covid, que são problemas neurológicos e psiquiátricos, né? Então, nós vamos ter aí uma geração e uma consequência de vários pacientes que estão passando pela Covid, estão apresentando esses problemas. Vamos deixar para a próxima live, então, perfeito. esse assunto para a gente conversar, que é bem interessante e eu tenho algumas novidades até lá. Olha que demais, vamos fazer sim. A Deixar o nossa parte, spoiler aí. a nossa parte é 3. E aí a gente Legal. começa a Usilanhar até 3 da manhã. E aí a gente começa no horário um pouco mais cedo. Tá bom. Muito, muito obrigado, Ricardo. Eu adorei. Imagina. Imagina. Eu que sou Boa muito grato noite. aí pelo seu convite, viu?
Boa noite para você, para sua família, para todo mundo que está assistindo. A minha amiga aí, Dina, chegou tarde aqui, Dina. Tinha que chegar mais cedo. Mas ela pode assistir a gravada e já fica preparada para a Para a live parte 3 sobre o 3. assunto. Perfeito. Adorei, Ricardo. Boa noite Valeu. para você e para Felicidades a todo todos. mundo. Boa noite e bom descanso. Boa noite, Tchau. Ivonete, Antônio, Camila. Tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigado pela participação aí e a companhia. Boa noite. Adorei.